Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês estão ouvindo este vídeo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma super live da série Super Lives da Work Trend. Tem um monte dessas lives no YouTube, Indiara Oliveira. Muito legal maratonar nesses dias aí de distanciamento, de reclusão, uma excelente oportunidade de usufruir de um conteúdo riquíssimo. Já passaram por aqui a Cornélia Bunecamp, maravilhosa, especialista em pensamento sistêmico. Já passou por aqui o Júlio Príncipe, especialista em constelações organizacionais. A Marina Soares, falando sobre a atitude do líder diante das crises. Ai, tanta gente maravilhosa. O René Schubert falando sobre transitoriedade nesse momento bem desafiador. A Carol, a Eliane falando sobre relacionamentos. A Carol falando sobre mentalidade produtiva, né, funcional. Não, tá maravilhoso, é uma série linda. Tem gente, tem mais pessoas incríveis que a gente está convidando. Então tá imperdível. Boa tarde, Bárbara. Bárbara tá sempre aqui, coisa boa. Boa tarde, Mila. Zeca chegou. E Marise, bem-vinda, bem-vinda. Hoje o nosso convidado incrível é o Zeca Ruiz. Oi, O mais admiro na vida, muito mais e acima de qualquer coisa, pelo lindo coração que tem. Tá me ouvindo, amigo? tô perfeitamente. Pelo lindo coração, pela nobreza da alma desse ser humano, acima de qualquer coisa. E quando eu entro pela área profissional, assim, da competência, da qualidade técnica nossa, faltam palavras para escrever vocês aí. Prazer Muito enorme te obrigado. receber aqui de novo. Eu também estou muito feliz de estar aqui de novo. Adoro Muito participar dessas lives com você. Muito lindo. Eu estava aqui falando antes de vocês chegarem, né? O pessoal está chegando aí devagarzinho, que dá para maratonar, porque tem muita coisa legal nessas lives lá no canal do YouTube, que eu estou subindo tudo para lá, né? Então Uhum. tem muita live, muito conteúdo top, assim, que a gente está trazendo aqui. Hoje não é diferente. Hoje também tem um monte de coisa legal. Isso aí. Deixa eu dar um oi aqui para você se apresentar para essa galera que está chegando aqui. Eduardo, bem-vindo. Macambá, bem-vindo, bem-vinda. Rosolém, bem-vindo. Aguiar, Nana Carvalho, Lara, muito legal. Sandra Coim. Sandra Coim tá quase aluna nossa, viu, Zeca? Na Hoje próxima ela vai turma da virar aluna, formação. então. Hoje ela vira Eu aluna. acho que vai. Porque ela tá vou, mas não vou, sabe? Tá naquela, tá ali no limbo, mas eu Uhum. acho que ela vem. Hoje ela vem. Vamos torcer. Se apresente aí, meu querido, para as pessoas saberem a lindeza que é estarem aqui vendo você. Bom, meu nome é José Carlos. Todos me conhecem como Zeca. Eu me formei inicialmente como designer e depois me especializei em administração e gestão de empresas, fazendo uma pós. Desde 2012 eu entrei na área do desenvolvimento humano, estudei PNL, coaching, constelações e me encantei muito pelas constelações, coisa que nos aproximou também, né, nesse caminho, foi o trabalho com as constelações. E de um tempo para cá eu tenho me especializado na questão do pensamento sistêmico para empresas, né? Uhum. E nesse caminho, eu me deparei com alguns estudos, algumas pesquisas que hoje nos trazem aqui para falar justamente do nosso tema de hoje, que é os novos paradigmas, né? Ou o novo paradigma que nós estamos caminhando como empresas. Então, é isso, basicamente isso. Eu também sou gestor e empresário, tenho minha empresa aqui no Paraguai, moro no Paraguai hoje,
essa empresa tem 45 funcionários, que é também o meu laboratório, né? Então, tudo que eu aprendo, procuro praticar na minha própria empresa. E fora isso, a gente tem uma outra empresa no Brasil, que tem 120 funcionários. São Que Paulo. também é interior de São Paulo, isso. Então, ou seja, essa é a minha escola e o meu trajeto. Maravilhoso. Isso porque ainda é um menino, né? Você imagine quando, né, tiver de cabelo branco. Aí já vai ter muito mais história para contar. Sem Isso falar que aí. Zeca também pode-se dizer que ele é gestor do Metafórum, é uma pessoa que promove muito o Metafórum, cuida do Metafórum, tem um amor, um carinho absurdo pelo Metafórum. Então, eu diria que você é um gestor do Metafórum, sim, Um né? gestor indireto hoje em dia, mas um gestor ainda. Indireto, mas é. E o Metafórum é uma instituição, eu não gosto nem de chamar o Metafórum de instituição, eu prefiro chamar que é uma experiência, né? Metafórum é uma experiência incrível, que acontece uma vez por ano aqui no Brasil, uma vez na Itália, que esse ano não vai acontecer na Itália, infelizmente, né, por motivos óbvios, mas todo mundo merece conhecer e viver aquela egrégora do Metafórum, né, Zeca? Que a gente é pauta fixa na nossa agenda anual. Né? Eu concordo plenamente com você. Faz 7 ou 8 anos, não me lembro exatamente, que eu bato ponto lá, sou fã de carteirinha. Não sei mais viver sem o Metafórum na minha vida. Não dá. Simples assim, não dá. Não dá. Começar o ano sem o Metafórum, não dá. Todo Não mundo dá. merece conhecer o Metafórum. Parece que sem isso você fica manco durante o ano. Parece que o ano não começou enquanto não acontece o Metafórum. Exatamente. Maravilhoso. Então, quem quiser conhecer o Metafórum, melhor só entrar no Instagram, @Metafórum, e conhecer lá os eventos que acontecem e a dinâmica toda de lá da Universidade de Verão. Isso aí. Maravilhoso. Zeca, me diga uma coisa. Uhum. Falar sobre... Nossa abordagem de hoje é muito falando de presente e futuro, né? Sim. O que está acontecendo agora e para onde este agora nos levará. Uhum. Mas você não acha que a gente poderia dar uma voltinha pelo que era, Com né? certeza. E que ainda é para muitas empresas, né? Mas Sim. trazendo um pouco um apanhado nessa linha do tempo, assim, nesse processo evolutivo das organizações. Uma coisa breve, mas que nos ajudasse a pegar o fio da meada para darmos... Com certeza. Tá? Para a gente entender para onde a gente está indo, muitas vezes a gente precisa entender de onde a gente veio. Né? Isso. E antes de tudo, eu queria fazer uma janela aqui para explicar que o que eu vou explicar e o que eu vou contar, que a gente vai discutir hoje, está tudo baseado num livro. São estudos que eu fiz de forma pessoal, mas que não são de minha autoria. Né? Então deixa eu mostrar o livro para quem depois quiser se aprofundar. É esse livro aqui, Reinventando as Organizações. É que ele está invertido, está espelhado. Mas a gente consegue entender. Né? Que é reinventando as organizações. E também tem muito a ver com a teoria integral de Ken Wilber, que é a visão integral da vida. Esses dois livros eles estão bastante interligados. Porque no livro Reinventando as Organizações, o autor, Frederic Laloux, ele fez um gancho com os estágios evolutivos que Ken Wilber descreveu no livro da teoria integral dele. E esses estágios, ele divide por cores e por um comportamento central, né? Ou uma característica central. E acompanhando a história da humanidade, a gente pode ir descrevendo, a partir da história da humanidade, alguns desses estágios. E as organizações, elas se definem também por esses estágios, né? Então, ou seja, 10 mil anos atrás, quando nós ainda éramos tribos nômades, a gente não tinha muita complexidade nas nossas organizações. Elas praticamente eram sem complexidade. Eram tribos de dezenas ou de centenas de pessoas que viviam constantemente migrando de um lugar para outro e se colocando diante de muitos perigos, deparando com variados desafios, como doenças, escassez de recursos e por aí vai. Quando o ser humano desenvolveu a capacidade do sedentarismo, ou seja,
dele se fixar num lugar e começou a desenvolver a agricultura e começou a desenvolver começou a domesticar os animais, eles começaram então a crescer essas comunidades, que foram os proto-impérios, né? Que são os micro-impérios que vão se estabelecendo, tribos mais organizadas e mais complexas. Essa foi a primeira forma de organização que se estabeleceu entre os humanos. E esse estágio, pelo Ken Wilber, e conforme o livro Reinventando as Organizações, é o estágio vermelho, que tem muito a ver com a impulsividade. Então, ou seja, é o vermelho impulsivo. Por quê? Quais foram as contribuições, quais foram os avanços que aconteceram nesse estágio? Primeiro, você não tinha muitas organizações e você tinha apenas um respeito pelos mais velhos, né? Como nas tribos anteriores, os mais velhos eram mais experientes, então eles recebiam como se fosse mais moral. Nesses novos formatos de organização mais complexos, se estabeleceu pela primeira vez a presença de um líder, o chefe da tribo, que não necessariamente era o mais velho, mas sim era o mais poderoso. E assim foi a primeira contribuição. Por quê? Antes a coisa não era bem organizada, tampouco tinha necessidade de muita organização. Já nesse novo estágio, que começa de 10 mil anos para cá, 10 mil anos atrás para cá, você tem um chefe que basicamente impõe, já que você ainda não tem as regras, a compreensão de regras, você tem um chefe que impõe, é assim que as coisas devem ser, ou vocês me obedecem, ou vocês serão punidos. Em troca, eu protejo vocês, né? E assim, eles começaram a se organizar de uma forma onde havia, pela primeira vez, divisão de trabalho. Até então o trabalho era feito de forma desorganizada. E aqui começam os primeiros sinais das divisões do trabalho. Até eu posso fazer aqui, trazer a imagem. Só um minutinho. E o segundo momento, e a segunda contribuição desse estágio era a... Só um minutinho aqui que eu vou trazer a imagem. Era a autoridade de cima para baixo. Então aqui tem a imagem. Ó. Ou seja, o líder poderoso estabelecendo as regras a partir das suas próprias necessidades. E tudo era na base da porrada, praticamente. Ou você me obedece, ou você vai ser punido. Essa forma de organização, ela tem um arquétipo para os dias atuais. As organizações que ainda operam nesse sistema, a gente pode ver através dos cartéis de droga ou das máfias. Você tem um mafioso chefe e todos aqueles que estão abaixo temem esse chefe e por isso o respeitam. Uhum. E assim as organizações funcionam, né? Isso era na fase tribal, impulsiva. Depois, com a evolução da agricultura, com a migração para os impérios feudais, que já não se tinha... os primeiros conceitos de Estado foram estabelecidos, já não eram mais tribos, e sim países, estados. Começou um novo momento. Para o Ken Wilber, esse é o momento âmbar, conformista. E essa situação, esse contexto, ele está muito ligado a primeiro, ao estabelecer das regras, né? Segundo, a divisão de castas e níveis de sociedade, porque você tinha a realeza, você tinha os plebeus, você não tinha possibilidades do plebeu migrar para a realeza, ou você nascia já dentro do sistema de realeza, ou você nascia no sistema dos plebeus e ali você tinha que ficar, né? Nesse momento, a sociedade começou a se organizar de uma forma diferente. Ela começou a buscar, a partir daí, novas formas de organização e novas formas de relação, junto com a evolução da agricultura, que permitiu que as cidades se estabelecessem e tudo mais. Quais foram as contribuições desse estágio, que todos nós hoje podemos também conhecermos a partir do que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho? A primeira questão que eles foram capazes de introduzir nesse novo estágio foi os processos replicáveis. Então, antes, você tinha divisão de trabalho e autoridade de cima para baixo, e era assim que funcionava. A partir desse novo estágio, você tem uma leitura dos processos e você começa a replicá-los. Tanto é que o Império Romano, por exemplo, ele começou a se estender e aquele poder foi aumentando, aumentando, aumentando de uma forma muito
padrão. Todos os padrões que eles tinham inicialmente na sociedade romana foram sendo replicados por todo o império e toda uma transformação foi acontecendo. E a segunda contribuição profunda dessa fase nas organizações humanas foram a hierarquia fixa, porém existente. E a metáfora, a analogia que a gente tem para esse estágio, que é o âmbar conformista, é o exército ou a igreja. Por exemplo, você tem os padres na base, depois você tem no nível superior os bispos, depois você tem os arcebispos, você tem os cardeais e, por fim, o papa no topo. Essa estrutura, ela busca, em essência, a estabilidade. Ou seja, você fixa a estrutura buscando a estabilidade, porque agora você está começando a operar baseado em regras. Ou seja, então você está num novo estágio que agora é muito mais... antes você buscava a organização por si só, e agora você busca a organização com estabilidade. Quando você começa a expandir, você precisa de estabilidade. E quando você tem estabilidade, você precisa de estruturas fixas, que sejam replicáveis. Então, ficando claro até aqui? Perfeito. E aí, então, nós temos... pode falar. Que você traz aí a gente não tem só uma hierarquia. A gente tem hierarquia, mas a gente também tem um mínimo de regras. Exato. Começam-se as regras. Tudo baseado em tradições, tudo baseado em um controle e uma estabilidade. Porém, aqui nesse caso, você já não tem mais um super poderoso chefe, né? Você tem aqui uma estrutura qual você pode ir substituindo. Por exemplo, o Papa, ele sabe a função dele, mas ele não é vinculado a uma pessoa. Se você substituir o Papa por outra pessoa, as funções seguem sendo cumpridas, Sim. Entende? Sim. E é isso que é a inovação desse momento. Sei. Então foram os processos replicáveis e a hierarquia pré-estabelecida. E aí a gente chega no terceiro momento dos estágios evolutivos, que tem a ver com a Revolução Industrial, tem a ver com a Revolução Iluminista, que tem a ver com o pensamento cartesiano, reducionista, que é o laranja realizador. Aqui, no âmbar conformista, você não tinha muitas opções. Um padre dificilmente se tornaria o Papa. O Papa ele já era escolhido dentro das castas da sociedade mais alta, das classes sociais mais altas. Então você não tinha essa possibilidade de você sair da base. Exato. Se revoltava. Exatamente. Não havia... Exatamente. Ou seja, no final das contas, você era obrigado a se conformar com aquela sua posição. Agora, quando você entra com a Revolução Industrial, quando você entra com o Iluminismo, quando você entra com o pensamento cartesiano, que naquela época foi um passo enorme evolutivo, você já vem com aquela ideia de que você pode se tornar o que você quiser, né? Depende só de você. E as empresas e as organizações entram nesse movimento gerando essa flexibilidade. E assim vem alguns tipos de inovações, alguns tipos de avanços, né? Primeiro é a meritocracia. Isso surge nesse momento, porque você está começando a reconhecer que se a pessoa tiver velocidade, eficiência, inteligência, criatividade, não tem por que ela ficar presa na parte baixa da pirâmide. Ela pode galgar e se desenvolver para estar num lugar mais alto. Até porque a competitividade se desenvolve muito nesse momento. As buscas por realizar grandes lucros, grandes conquistas no mercado, permitem que as pessoas ganhem a estrutura ganhe flexibilidade e isso favoreça a própria empresa, né? Porque a gente não sabe, se eu deixar minha estrutura fixa, eu não preciso, eu sou obrigado a me conformar. Agora, se eu deixar minha estrutura flexível, eu posso estar inovando, posso estar buscando novas realidades. Expandindo. Principalmente esse é o ponto, né? Você toma o crescimento pelo crescimento. É essa a principal função do realizador laranja. E a metáfora, a analogia para esse tipo de organização é a máquina. E a gente sempre fala muito disso nos cursos de constelação organizacional, né? Que existem as empresas máquinas e existem as empresas seres vivos. Então, nesse momento, na Revolução Industrial, surge isso. Outros processos que foram capazes de... Ou seja, outros avanços que entraram nesse momento foi a inovação.
Antes você tinha uma busca por estabilidade, né, no conformista âmbar. Você quer aquilo e quer que aquilo se preserve sempre dessa forma, porque assim é mais seguro. Já aqui nesse momento você não tem mais essa necessidade, então você busca inovações, você busca novos produtos, novas necessidades de consumo e por aí vai. Outra questão é que você não está mais prendendo os funcionários, a estrutura, à pirâmide, mas sim você começa a aprender isso às metas. Foi nesse momento que que as empresas trouxeram essa abordagem que orienta para os resultados, né? Tanto que é realizador. E você dá liberdade para a pessoa executar da forma como ela quiser, porque não existe um processo que seja incapaz de ser melhorado. Essa é o conceito principal. Exatamente. Então, se eu dou a meta e o resultado está claro para essa equipe, para essa empresa, elas que se reinventem, elas que busquem a maneira mais prática de fazer aquilo e talvez nesse processo inovem, ganhem velocidade, baixem custos. E é assim que a gente tenta trabalhar dentro da perspectiva laranja, né? Legal. Só que nesse ponto também a gente pode sentir que houveram umas sombras que começaram a surgir, né? Quando você começa a buscar realização por realização, crescimento por crescimento, vários outros aspectos ficam de lado. E a gente percebe isso no impacto que isso está gerando no meio ambiente, né? E na grande parcela de pessoas que estão insatisfeitas com os negócios. Porque hoje a grande predominância das empresas opera no modelo laranja realizador, tá? Grandes multinacionais, bancos, as maiores empresas do mundo nesse momento operam, indústrias no geral, operam por esse modelo. E isso está gerando grandes problemas para a humanidade, como inicialmente a questão do meio ambiente e, por outro lado, a questão da satisfação pessoal. As pessoas tendem a acreditar que elas depende do esforço delas para elas chegarem no topo. Quando elas chegam nos 40, 42, elas se esforçaram e viveram loucamente para chegar no topo e elas percebem mais ou menos ali que o topo não é para todos. Que apenas alguns poucos chegarão no topo e que provavelmente elas não vão conseguir chegar ali, né? E aí começa aquela crise da meia-idade, pessoas que estão tendo problemas de ansiedade, pessoas que estão tendo depressão, crise de pânico, síndrome do burnout. Alcoolismo, exatamente. E suicídio, entre mil outros problemas que você vai entendendo. E tem um dado, inclusive, que eu vou trazer rapidinho aqui, que é o seguinte. A Gallup, que é uma empresa especializada em pesquisas, em diagnóstico empresarial, ela é super famosa no mundo, depois eu passo para você. Exatamente. Eles fizeram uma pesquisa para entender qual era o nível de engajamento no mundo dos funcionários. Olha que interessante. Eles identificaram que apenas 13% dos funcionários, nível global, estão realmente engajados. 63% não está engajado e 14%, ou seja, mais do que os engajados, estão ativamente não engajados, ou seja, estão jogando contra a empresa. Não é que eles não estão indo a favor, eles estão jogando contra, entendeu? Além de não estarem engajados, ainda estão na outra jogando direção. Contra, atrapalhando quem está engajado. Então, esse processo todo mostra pra gente que esse modelo de gestão ele é completamente sem alma, entende? Você não consegue motivar um funcionário simplesmente baseado em lucros, em ganhos. Você precisa de mais do que isso, né? Você precisa de talvez um propósito, por aí vai. Bom, então essa é a empresa máquina. Aí a gente já falou de 3 estágios. Primeiro o vermelho impulsivo, o segundo o âmbar conformista, o laranja realizador. E agora vem o 4º estágio, antes do 5º estágio, que é o que a gente vai entrar depois. O 5º estágio é o evolutivo, né? O próximo estágio evolutivo, que é o pluralista verde. O verde pluralista. É um trava-língua. É um trava-língua. E a metáfora para essa forma de organização, ela é a família. Porque ela tende a buscar um equilíbrio entre todas as partes da empresa. E ela nasce logo depois dos movimentos... Ela nasce mais ou menos com os movimentos anti-escravidão, com o movimento feminista que prega a igualdade entre os gêneros,
e com o movimento das ONGs, com os movimentos ativistas pelo meio ambiente. Então você começa a ter uma busca por uma organização que seja mais equilibrada. E aí surge, inclusive, e esse foi um dos avanços das empresas verdes pluralistas, que é o conceito de stakeholder. Hoje a gente fala muito desse conceito. Surgiu através das empresas verdes pluralistas. Porque você tem o shareholder, que é o detentor da ação, né? E você tem o stakeholder, que é o detentor do interesse, do risco, que é a pessoa, os outros elementos, né, em volta da empresa que são impactados por ela. Não é só o lucro do acionista que importa, senão o impacto que a empresa está gerando na sociedade, o impacto que ela está gerando nos funcionários, o impacto que ela está gerando no meio ambiente, e por aí vai, né? Outra questão que surgiu nesse momento, nesse estágio evolutivo das organizações e da humanidade como um todo, foi o empoderamento. Você não tinha mais tanta necessidade de dos seus CEOs e dos seus presidentes ou dos altos níveis da empresa serem os responsáveis pelas decisões. Você dividia isso com os funcionários, você abria isso com os funcionários, top-down. E aqui vem a figura da pirâmide invertida, né? Porque, de fato, os funcionários é quem realmente executam a tarefa. As pessoas por trás, os líderes, com os seus superpoderes como eles tinham antes, eles pouco, na prática, contribuem, né? Eles pouco, na prática, realizam. Quem realizam é as pessoas que estão embaixo. E aqui você começa a dar mais empoderamento, você dá mais alternativa para elas escolherem, você faz votações, sessões para escutar os funcionários, você explica quais são os objetivos, e os funcionários têm o poder de opinar, e por aí vai. E escuta, né? Então, outro avanço desse estágio. E por fim, as culturas dirigidas ou direcionadas por valores, já nem tanto por lucro, já nem tanto pelo crescimento. E é nesse momento que isso é agregado. E isso é um processo evolutivo porque você vê isso acontecendo. Só que deixa eu explicar uma coisa. Não é possível você enquadrar uma empresa em um estágio. Você pode sim dizer, a minha empresa tem uma gestão de RH mais pluralista. E você tem, ao mesmo tempo, uma gestão financeira que é completamente conformista âmbar. Entende? Então, ou seja, as empresas não podem ser completamente enquadradas em apenas um modelo de gestão. Assim como nós mesmos, seres humanos, em alguns contextos somos mais conformistas, outros contextos somos mais realizadores, e por aí vai. Tá? Então, só para a gente passar rapidamente as fases do desenvolvimento humano e como isso pode ser determinado através dessas cores e conceitos. Vermelho impulsivo, na parte do tribal, conformista âmbar com a agricultura, com o desenvolvimento da agricultura, com o surgimento dos primeiros impérios e dos primeiros estados, realizador laranja, que veio junto com a Revolução Industrial, e o pluralista verde, que veio com os movimentos ativistas, com os movimentos sociais, e por aí em diante. Considerando a diversidade, considerando as diferenças, por isso pluralista, talvez. Exatamente. Considerando as várias partes, né? Não apenas o interesse de uma parte, do investidor. Exatamente. Tá? E é por isso que entram os stakeholders, que são as várias partes que formam tudo isso, né? Sim. Deixa eu dar um oi aqui, Zeca. Pode dar. Jorge, Verônica, Metafora entrou, ó. Amo. Becinara, Saís é linda. Esses coraçõezinhos aí, ó. Bora a gente dar coração para essa live correr o mundo. Estão bombando esses coraçõezinhos, né? Quanto mais coraçãozinho, mais a gente consegue aparecer em Instagram de um monte de gente. Oi, Aline. A Aline é uma querida do Metafora, que a gente vai estar dirigindo com a Eva no próximo Legal. Metafora. Vamos estar juntos lá. Sandra está adorando. Tá vendo, Sandra? É esse cara que vai estar com a gente aqui em outubro, se o corona deixar. Bem-vindos todos. Quem está aqui pela primeira vez, muita gratidão. Eu sou Indiara Oliveira. Tenho um prazer enorme
recebê-los aqui. Estou com o meu convidado especial, Zeca Ruiz. Não tem nada de José Carlos, é nosso Zeca querido. Ninguém sabe quem Zequinha. é Zequinha, ninguém sabe quem é José Carlos. Vamos junto ali, a Eva, ano que vem, se Deus quiser. Um beijo. Então vamos lá, Zeca. Então entra agora. E agora a gente está indo para o estágio que estamos entrando nesse momento, né? A gente reconhece todos esses estágios que eu disse antes e agora a gente se pergunta para onde a gente está indo, né? Qual é o próximo estágio? E o que acontece também é que dentro do que eu acabei não falando da outra vez, agora há pouco, foi com relação ao verde pluralista que também tem suas sombras. E essas sombras são relacionadas à busca por uma unanimidade, que é praticamente impossível de se alcançar. E isso, por mais que seja visto dentro de uma pirâmide invertida como algo positivo, é impraticável e gera ainda jogo político, gera necessidade de muito investimento em questões de empoderamento para os líderes, para eles não quererem buscarem o que eles desejam, o que eles acreditam, mas sim saírem do centro das atenções e assumirem um papel de líder serviçal, né? E isso também mostra que, por mais bem intencionado que a prática do verde pluralista seja, ainda tem seus, né, impasses. E aí a gente entra, então, nas questões do próximo estágio evolutivo, do próximo estágio, que é para Ken Wilber e para o Frederic Laloux, que empresta esse conceito do Ken Wilber, é o azul anil, ou o anil evolutivo. E quais são as contribuições centrais do azul anil? Quais são os diferenciais? A gente pode perceber, inclusive, que grande parte dessa dor que a gente vivencia hoje no mundo profissional, ela está relacionada a um indicador de que algo novo está surgindo. Porque essa dor está muito relacionada à nossa percepção de que algo velho está morrendo. Né? Então essa dor, esse sofrimento todo que a gente está encontrando no meio corporativo, no meio profissional, todas essas crises, todos esses problemas somáticos e tudo mais, isso tem muito a ver com a dor do luto, de estarmos observando a morte de algo velho, sem ter Exato, e sem ter muita noção do que é esse algo novo, né? E a gente vai falar agora do que é esse algo novo. Nesse livro, conforme Ken Wilber aponta, e as pessoas também elas estão buscando esse mesmo estágio evolutivo como pessoas, não apenas como organizações, né? E quais são os 3 elementos do estágio anil evolutivo? O primeiro é como se a gente domasse o nosso ego. É a percepção do ego como algo a ser domado. Já não tem mais essa necessidade de você buscar os conceitos que vêm de fora. A sociedade te diz, você precisa ser bem-sucedido, você precisa ter uma casa de 100 milhões de dólares, um barco, um avião. Você para e reflete. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que faz sentido para mim? Uhum. Segundo ponto, erros já não são mais tratados como falhas, como problemas. Fracasso. Como fracasso. Começam a ser vistos como oportunidades. Terceiro ponto, tudo isso dentro do mesmo conceito, que é a domagem do ego. Terceiro ponto, você acaba buscando mais fazer da sua vida e da vida como um todo uma escola e como uma prática para você encontrar os seus talentos verdadeiros, para você encontrar a sua autenticidade. Você já não busca mais ser um exemplo da sociedade. Você busca ser autêntico, você busca estar vivendo os seus talentos, você busca, anotei aqui também, nossos potenciais. Você escuta. Acho que tem muito a ver com a identidade, né? Como se a identidade ela se mostrasse mais nesse momento, né? Exatamente. A minha identidade não é o que eu faço, não é o que eu realizei. A minha identidade é o que eu sou, né? E aí entra nessa parte do self, do ser. Nós estamos conectados com o nosso ser, nossa essência vital, quando nós estamos buscando ter
contas bancárias recheadas, a melhor casa do bairro, a melhor posição na empresa, pouco provável que isso tenha alguma referência com o seu ser, né? E assim sendo, esse é um dos primeiros pontos, né? Então, esse domar do ego, né? Essa forma de olhar para si, aprender a confiar no que a gente escuta, na nossa intuição. Intuição é outro ponto que entra de forma muito importante como um avanço do evolutivo Tio, né? E segundo ponto, o propósito evolutivo. Propósito evolutivo como uma forma de contribuição, não mais como uma forma de obtenção de grandes lucros, entende? Claro, nós todos precisamos de dinheiro, o dinheiro é muito importante, até uma vez a gente já falou isso aqui, todo mundo precisa de dinheiro. Dinheiro está para o ser humano, assim como o dinheiro está para a nossa vida, assim como a respiração está para nós, seres humanos. Mas nós não vivemos para respirar. Nós vivemos por um propósito, nós vivemos para colocar as nossas práticas a serviço da humanidade, a serviço da sociedade. E é isso que começa a ressaltar nesse momento, né? O propósito evolutivo, ele não é mais a busca por lucro, ele não é mais a busca por crescimento, ele é nada mais do que a busca por uma contribuição real. E por último, que é o terceiro avanço que vem nesse novo estágio, é a integralidade. Hoje, para nós, trabalho é uma coisa, vida pessoal é outra. E muitas vezes o nosso trabalho é a nossa principal prioridade, a ponto da gente sacrificar, por exemplo, o tempo precioso com a nossa família, os momentos de prazer que a gente tem com a gente mesmo, né, conosco mesmos. Era muito comum você ouvir, por exemplo, na minha infância, minha mãe estava presente em todas as minhas apresentações da escola, em todas as reuniões, e meu pai nunca estava presente. Entende? Isso quer dizer que ele era feliz? Quer dizer que ele estava realizado? Pouco provável. Eu acho mais que ele tinha essa intenção de preservar a fonte de renda, ganhar um certo status e uma certa estabilidade. Porém, ele se sentia incompleto nesse processo, né? Além disso, local de trabalho é lugar para emoções? Praticamente não, né? Só as empresas que estão mais avançadas nesse caminhar são capazes de já estar entendendo que não tem como você parar as emoções do ser humano só porque ele está trabalhando, né? Você precisa de fato entender que ele vai ter dias ruins e ele vai ter dias bons e a gente precisa estar pronto para lidar com essas dinâmicas, né? Então, não separar a vida pessoal da vida profissional, entender que as emoções fazem parte da nossa vida, que a gente não consegue separar isso do nosso trabalho, e entre muitas outras coisas, né? Ou também você trabalhar com conceitos que são inclusivos, como cooperação, ao invés de concorrência, né? E eu posso citar algumas empresas aqui depois, quando a gente for avançando no papo, quais são as implicações disso para elas, entende? Tá. Tá, e é esse mais ou menos. Esse é o estágio próximo, o evolutivo Tio ou o evolutivo Neo. E esses são os 3 avanços. O ego, que vai ser domado e estabilizado. A integralidade como forma de junção entre o pessoal e o profissional. E o propósito evolutivo, que deixa de ser a prioridade, onde a prioridade deixa de ser o lucro e o crescimento e se torna uma função que nós temos como empresa para tornar o mundo um lugar melhor. Eu não sei se eu posso dizer que este estágio ele tem muita relação e está muito voltado para o bem-estar. O bem-estar de quem faz parte disso. Em que sentido? Totalmente. O bem-estar, na verdade, ele é uma das prioridades. Se você for avaliar por exemplo, no Japão você conhece, o Japão é uma cultura conhecida por ser muito viciada em trabalho e muito focada em trabalho. E a Microsoft, que é uma das maiores empresas do mundo e que lá tem uma das maiores sedes, estava tendo muitos problemas como esses que a gente estava descrevendo. Burnout, depressão,
crise de ansiedade, síndrome do pânico, crise da meia-idade, tudo isso. E eles têm uma das cargas horárias semanais mais fortes, mais intensas do mundo, 52 horas semanais. Desde criança, né? Desde criança você tem essa rotina pesada. Exatamente. E aí o que a Microsoft se propôs a fazer? Eles tiraram um dia de trabalho e baixaram essa carga horária de 52 para 44. O que aconteceu? A eficiência do trabalhador subiu em 40%. Então, ou seja, você fica tão obcecado como gestor pelo resultado e você esquece de forma tão sutil, né, o mais importante, que é o bem-estar do funcionário, e com isso você perde, e perde muito em termos de eficiência, em termos de resultado. É uma contradição, é um paradoxo. Você vai focar na eficiência, você vai focar no resultado, na velocidade e tudo mais, que você acaba sobrecarregando o seu funcionário, você acaba tirando vida do seu funcionário e ele rende muito menos por causa disso. Agora você abre o espaço. Fala, agora vocês têm mais espaço para trabalhar, vocês não precisam ter tanta pressão. Eles relaxam, com muito mais facilidade entram no estado de flow. Isso gera muito mais criatividade, isso gera muito mais dinâmica, muito mais confiança. Engajamento, que é o que a gente quer. E engajamento. Exatamente. É muito interessante isso, né? Muito. E que tem muito a ver com a psicologia positiva, né? Tudo a ver com a psicologia positiva, com certeza. Traz esse fomenta isso. O bem-estar como um fator fundamental para o aumento da produtividade e para o engajamento. Engajamento tem muito a ver com bem-estar, porque dificilmente, se você não está bem, você vai, né? Exatamente. E aí esse ponto, pode falar. ele traz mais uma questão que é, dentro do formato das organizações, né, como você doma o ego? Você remove a estrutura da pirâmide e oferece um modelo de gestão que seja... não é uma pirâmide achatada, porque você acaba encontrando lideranças naturais e orgânicas, mas você já não impõe mais isso através do poder de decisão, né? Porque a pirâmide é basicamente poder de decisão. Quem está no topo toma as maiores decisões, quem está embaixo executa. Isso. E quando você retira esse formato, que é topo, base, tomada de decisão no topo, execução na base, você, de certa maneira, consegue o engajamento e você consegue que o funcionário de todos os departamentos, de qualquer nível que ele esteja presente, se engaje e assuma a responsabilidade. Então, e aí entra a autogestão. Quando você fala das empresas que estão no evolutivo tio, você tem, para o domar o ego, a autogestão, para a integralidade são as políticas de inclusão, são as políticas de conversas emocionais, conversas sobre motivação, e para o propósito evolutivo, que para mim, no nível pessoal, é uma coisa, mas como uma empresa vai ter o mesmo sentido, só que vai ser um conjunto, um trabalho em conjunto. E esses 3 pilares da organização, sim, estão completamente relacionados ao bem-estar, só para você fazer o gancho. Maravilhoso. Pois é, então, se a gente pensa isso, né, como um caminho, um meio, uma via que levará ao bem-estar, e aí eu diria que de todos, porque o funcionário bem e os stakeholders, de um modo geral, estando bem, a gente vai encontrar... Porque os stakeholders, eles não desaparecem, porque mudamos, evoluímos. Eles estão vistos de uma forma nova, diferenciada, não é isso? Eles continuam, eles só são vistos de uma forma diferenciada. Não, assim, a gente está num processo evolutivo, então tudo isso que a gente vivenciou nos estágios anteriores, de certa maneira a gente ainda precisa... Vem junto, é um passo a mais na escada, mas a escada não deixa de existir, entende? Ela está se firmando através desses passos. Perfeito. Então, além de todo esse ganho, né? Tudo isso que a gente ganha num estágio novo desse, onde prevalece, onde privilegiamos o bem-estar. Assim, que mais ganhos você vê
nessa etapa, né? Nessa fase? O que que muda na gestão das organizações, das relações humanas? Como Primeiro, isso impacta pode nas falar. relações humanas? Primeiro de Tá? tudo, você desenvolve confiança, né? E um ambiente corporativo sem confiança, ele é praticamente um ambiente fadado ao fracasso, porque não existe a cooperação entre as É um partes. ambiente Aí você doente. É um é um ambiente ambiente doente, doente, é um né? ambiente doente. E aí você vai ter o quê? Você vai ter gente retendo informação, porque um funcionário sabe que com essa informação ele vai ter privilégios, ele vai se destacar mais que os outros. E essa informação, ao mesmo tempo, é crucial para que a empresa como um todo alcance o objetivo, né? Então, a confiança por si só você alcança através dessas práticas, né? Outra coisa, você evita e você se vacina a grandes impactos dentro dos momentos de crise, né? A autogestão ela tem uma vantagem muito grande, que ela é a capacidade de se reinventar. Como você tem o poder de decisão delegado e pulverizado por toda a empresa, aquela pessoa que consegue ter a primeira ideia, ela já vai e age para ir solucionando o problema. Você não precisa fazer todo aquele processo burocrático, né, de passar por todos os níveis da pirâmide, por ter que ouvir, até porque nesse jogo, né, da pirâmide, de ter que passar por todos os níveis da pirâmide, quanta informação não se perde, como a gente estava falando, já que não tem confiança, né? Então você também ganha informação, que é um dos maiores, se não o maior problema das empresas hoje em dia, é como você faz a gestão da informação, né? As pessoas não tendem a acreditar que certos detalhes da informação fazem toda a diferença. Então eu recebo uma informação completa e quando eu passo ela para você, eu passo da forma como eu entendi, eu passo com aquelas informações que são mais importantes para mim, mais relevantes para mim, e você fica dentro de uma situação onde você fica praticamente sem poder de ação, né? E vulnerável, né? Porque Vulnerável você... também. Então você ganha também você ganha dinamismo, você ganha confiança, você ganha resiliência para momentos de crise, você ganha o bem-estar como um todo, você ganha, olha, e aí falando de autoestima, você ganha sentido, significado, você ganha também, fugiu agora da minha cabeça. E você sente que você contribui. Eu acho que a contribuição é uma das questões assim, que mais gera engajamento, né? Com certeza. Quando eu sei, eu tenho uma consciência clara de que eu contribuo de alguma coisa para tudo ser do jeito que é e a roda rodar, isso faz toda a diferença no meu estado, né? E na forma como eu, né, interajo com aquilo que eu faço. E veja que interessante, isso não deve ser, porque se a gente usar esse dado que eu vou dar agora como referência para a gente buscar esse estágio evolutivo, a gente está fazendo algo contraditório. Mas, incrivelmente falando, quando você faz esse achatamento da pirâmide, quando você delega poder de decisão e por aí vai, você consegue um dinamismo e uma eficiência que acaba por reduzir em 30% a 40% os custos da empresa. Porque é tudo tão mais fácil, tudo tão mais simples, tudo tão menos necessário. Quanto dinheiro a gente não gasta controlando as pessoas? Porque a gente simplesmente não confia nelas. Ou quanto dinheiro a gente gasta capacitando as pessoas para que elas aprendam a confiar, né? Exatamente. Então, ou seja, você reduz os custos drasticamente, você ganha competitividade, você ganha... É uma cadeia, é a bola de neve, né? Você faz uma pequena escolha aqui, isso vai levantando, quando você vê, você está com um enorme potencial nas suas mãos, sendo latejado, lapidado. Maravilhoso. Zeca, qualquer empresa, qualquer uma, de qualquer porte, de qualquer natureza, de qualquer área de atuação, ela pode adotar esse modelo, né? E como seria essa transição, assim, na prática mesmo? Né? Como a gente poderia evoluir, independente do meu porte de empresa, de forma prática, como é que a gente traz isso, que é lindo, que é novo, para a realidade, né? Para o dia a dia. Tem alguma dica, alguma estrutura
passo a passo para isso? Na verdade, tem uns pré-requisitos, né? Primeiro de tudo, sim, qualquer tipo de empresa, qualquer organização é capaz de migrar para esse modelo. Inclusive, já existem na Alemanha escola, existe na Holanda como fala, home care, né? Aqueles grupos de enfermeiros que fazem atendimento domiciliar, ou seja, hospitais ou na área de saúde. Existe uma distribuidora elétrica multinacional com 40 mil funcionários trabalhando nos modos da autogestão, propósito evolutivo e integralidade. Existem empresas de confecção, existem empresas com fins lucrativos e com fins não lucrativos. Basicamente, só o que ainda existe um pouco de resistência é nos lugares que talvez a gente mais precise, que são nas instituições governamentais, né? Ou seja, nossos modelos políticos, todas essas instituições que operam, a justiça, o poder público, exatamente. Tudo nessa área ainda não está muito aberto para esse tipo de mudança, mas também é possível e nesse caso você precisa de um empenho coletivo, porque você não pode simplesmente tomar essa decisão. Algumas decisões sim, outras não. Então você precisaria do envolvimento do público. Porém, é possível também, né? E como você faz a migração? Uma coisa que é essencial nesse processo é que o CEO, o presidente, esteja aberto a fazer essa migração. Não adianta se você tem um CEO que não acredita que o ser humano vale a confiança, que o ser humano, ou que acredita que o ser humano é preguiçoso por natureza, né, que não sabe se automotivar, não adianta. Se você tiver um CEO com essa mentalidade, ele vai sempre tropeçar nas próprias ferramentas que ele quiser estabelecer. Ele vai colocar a ferramenta, vai colocar algum tipo de inovação para que isso seja praticado de forma diferente. E isso vai, por si só, na primeira falha, ele vai dizer, tá vendo, isso aqui não funciona. Eu sempre soube que isso aqui não ia funcionar. Era só questão da gente colocar em prática para vocês também concordarem comigo. Então, o primeiro ponto é esse pré-requisito. Sem o CEO, sem o apoio do fundador ou daquela pessoa que gere a empresa, né, que tem o poder de decisão mais alto, esse tipo de coisa não funciona. Segundo, é esse trabalho muito profundo de autoconhecimento. E isso é muito exigente nesse processo, né? Então, se você tem um CEO que está aberto, ele vai ter que estar pronto para lidar com alguém dentro do sistema organizacional que vai fazer algo completamente contrário àquilo que ele pediria para essa pessoa fazer. E ele vai ser necessariamente obrigado a permitir que ela faça. Porque nesse caso, se ela cometer um erro, você não vai olhar para isso como uma falha, você vai olhar isso como uma oportunidade. Então até eles falam, nesse modelo, que a gente não busca evitar erros, a gente busca aprender e ultrapassar os erros da forma mais eficaz possível. Essa é a busca. Não mais evitar erros, entendeu? Então, Nem punir. Nem punir, pelo contrário. Você firmar uma gestão onde o funcionário, ao errar, absorva o aprendizado da forma mais eficiente possível para o bem da empresa, né? E assim, como você faz para você migrar? Você tem vários caminhos. Você pode começar pelo pilar da autogestão, você pode começar pelo pilar da integralidade, você pode começar pelo pilar do propósito. Talvez algumas empresas já tenham um pilar muito bem trabalhado e precisam migrar para os outros, né? Só que aí tem duas formas também de você fazer. Ou você faz gerando o caos, né? Você chega para os seus funcionários e fala, olha só, gente, a partir de hoje não existem mais líderes aqui. Vocês vão ter que se auto-organizar para que vocês sejam capazes de alcançar os resultados. Está aqui os resultados, está aqui o propósito da empresa, a gente precisa atender essas necessidades, se auto-organizem. Eu venho e acompanho com vocês, a gente faz uma mentoria, a gente faz um acompanhamento e conforme a coisa for evoluindo, a gente vai, de fato, firmando novas regras, vai estabelecendo novas ferramentas que possam ajudar e tudo mais. E você pode também fazer isso de forma lenta e transitória. Ou seja, você convida os seus líderes a gradativamente irem
entregando o poder para os funcionários e indo se afastando, certo? E aí você fala para o funcionário assim, outras coisas que você pode fazer também é, tira o cartão de ponto, tira as fichas de controle de eficiência, né? Vai dando essa confiança passo a passo e vai observando quais são os resultados. Isso do controle de eficiência para os funcionários é muito curioso, porque quando você tem lá um fator que diz 70% de eficiência é o seu mínimo que você precisa alcançar, né? Quantas empresas não têm o problema de um funcionário bater no 70 e não evoluir daquilo, né? Mas sai daquilo mais. Exatamente, você está dizendo para ele, você precisa bater isso aqui, se você bater isso aqui você vai ficar tranquilo. Na hora que ele bate aquilo, ele fala, o que eu vou fazer agora? Eu não preciso fazer mais nada, já bati o meu mínimo, entendeu? Agora, tira isso, deixa ele produzir conforme a vontade dele. Você vai ver, ele vai bater 90, 95, 100%, porque ele também tem um ritmo natural, entende? Prazeroso para ele trabalhar. Então ele vai buscar esse ritmo natural dele, esse ritmo que ele sente prazer, e com isso ele vai alcançar novos níveis de eficiência baseado no desenvolvimento do aprendizado que ele vai ter conforme ele for estabelecendo esse ritmo natural, entendeu? É que o mindset diz, se eu não estimular o mínimo, ele não vai fazer, né? O mindset está todo nisso. Se eu não estimular o mínimo, ele não vai fazer, ele não vai alcançar. Só que ele não vai alcançar, não é porque você está estabelecendo um mínimo, ele não vai alcançar porque ele não tem estímulo para alcançar. Né? Um autoestímulo de dentro para fora, né? Exatamente, e que nada faz com que ele desperte para isso. Né? Pelo contrário, às vezes ele é bem devastador. Zeca, ó, eu ainda tinha um monte de pergunta para te fazer. Eu tinha um monte de coisa para te perguntar. A gente pode fazer uma outra live, número parte 2. Temos que fazer. Porque, por exemplo, eu queria saber como é, já que a gente não resiste, né? Pensando sistemicamente, e pensando em toda a transgeracional das organizações, que ela lidaria com isso, com essa mudança, sabendo que carrega, né, toda essa herança que é muito forte. Então, isso vai ficar aí no ar para a próxima live. A gente precisa... Tá ótimo, a gente pode conversar só sobre isso, porque vai dar uma live inteira isso aí. Então, a galera vir para a formação internacional em constelação sistêmica, que nós vamos ter um módulo com vocês. Já viram aí, né, o que vocês estão prestes a abraçar, que é esse conteúdo lindo de Zeca, maravilhoso, uma aula de história da evolução das organizações e da evolução humana das organizações. Foi lindo demais. Quero lhe agradecer muito por esses momentos aqui. Agradecer a cada um. Muita gratidão, gente. Gratidão, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Isso faz um sentido enorme para a gente. É por isso que a gente está aqui, né? Para oferecer para vocês conteúdo como esse que vocês viram aqui agora, de qualidade. Então, sigam o Zeca, me sigam. A gente está sempre postando coisas interessantes. Zeca está fazendo um monte de live aí. Foi difícil achar esse momentinho aqui com ele. Então, vai atrás dele para ouvir o que ele tem a dizer, que sempre é coisa maravilhosa. Muito obrigada, Márcia, Sandra e todos vocês que estiveram aqui até agora. Muito obrigado, Indy. E vão no Stories, viu? Vão no Stories, tem novidade lá nos Stories. Vamos lá nos Stories. Zeca, valeu, querida. Beijo. Tamo junto. Então, meu irmão, lindo. Tudo que você fala é lindo. Amo. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Gratidão.